Shalom Vraha, muita saúde, muito sucesso nos seus negócios, muita alegria. Então, a pergunta que estão nos fazendo agora, fazendo para o Rabino, estamos ao vivo no Instagram e gravando aqui pro YouTube, e a guerra, né? E o Trump que foi para lá, colocou os seus navios de guerra lá, o que vai acontecer? Teremos guerra, teremos a Geulah, como que vai ser daqui para frente? Como que a gente lida com essa situação daqui para frente? O que podemos esperar dessa nossa como que eu posso falar assim, do cenário, né, mundial que está se formando aí diante dos nossos olhos, tanto que, imagina, né, quem diria que a gente fosse, né, ver isso acontecendo na nossa época, né? E muito obrigada aqui, chegando pessoas aqui no Instagram, chegando muitas pessoas aqui no Instagram. Então, hoje o Rabino, antes, né, de a gente gravar essa aula, o Rabino abriu uma carta do nosso querido Rebbe de Lubavitch. E a pergunta foi, aonde estamos na linha do tempo da Geulah? Teremos Geulah? O que a gente pode esperar desses acontecimentos, né, que estamos vivendo hoje no nosso mundo? E a carta foi assim, simplesmente esplêndida. O Rebbe, como sempre, ele responde a gente assim com a clareza, como se ele tivesse sentado à mesa aqui conosco. Sempre foi assim, sempre quando o Rabino abre uma carta do Rebbe, ele é muito claro com relação a tudo que está acontecendo, assim, ele não deixa palavras soltas, ele chega e fala, olha, estamos, e assim, tem coisas hoje que o Rabino vai falar dessa carta e também do conselho que ele deu, né, para a gente estudar depois de Pessa, entre Pessa e Shavuot. O Rabino, então, vai trazer para vocês aqui tudo que foi dito nessa carta e mais um pouco ainda, e falando sobre onde a gente está na linha do tempo, do tempo que a gente está vivendo hoje. Tá complicado, pessoal? Tá complicado, né? A gente vê notícias chegando, a gente vê coisas acontecendo e a gente vai pensar assim, aí a internet mesmo bombardeia a gente com um monte de coisa e notícia e tal, mas até onde isso tá na Torá, o que a gente tem que pensar, como que tem que ser o nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas ações, visto que estamos tão próximos, assim, né, de uma grande revelação, tanto de âmbito humano mesmo, né, dos governos humanos, quanto do nosso querido e amado Deus Hashem. Então, eu estava esperando aqui o Rabino Gloiber abrir aqui no livro que o próprio Rebbe falou para ele. Deixa eu virar aqui. Nossa Gemara, Shalom Abraha, para todos vocês que participam das nossas aulas. Hoje temos a ilustre presença de uma família que veio da Rondônia, viajou até a nossa instituição, e a minha diretora vai apresentar eles para vocês, que eles são a Letícia, a Malca, né, a pequenininha. A Malca, que é a filha, o marido que sempre está com a gente já tantos e tantos anos, muitos anos. E o nosso querido Léo está aqui com a Gemara. Mostra a Gemara para ele. Shalom, Bracha. Olha o tamanho da Gemara, olha o tempo para levantar. E a nossa diretora? Muito bom. Então, a pergunta de hoje era se a gente já está na época da Geulah. Por quê? Os americanos fizeram um movimento de tropas, de equipamento, de soldados dos Estados Unidos para a Arábia Saudita. Um movimento muito grande, quer dizer, é uma despesa, um prejuízo financeiro muito grande para ir até lá e depois falar, ai, me enganei. Me enganaram, nos enganamos. E hoje chegaram à conclusão de que realmente eles não têm como voltar atrás. O parlamento americano não tem como justificar todo esse desperdício, todo esse movimento. E se eles voltam atrás, o Irã vai ver isso como Itkaplut, eles estão se dobrando, né? Vai ver isso como vitória e é capaz de entrar na Arábia Saudita e fechar a torneira do petróleo para o mundo inteiro. Então, o que acontece na prática?
tudo que está acontecendo agora, nossos sábios já previram. Então hoje a gente fez uma shaila no Igros Kodesh, e o Rebbe com toda essa Gemara, Masechet Sotah, que no final dela está escrito sobre os sinais da Geulah. O Rebbe falou, olha, nós já estamos nessa época que esses sinais aconteceram. Eu vou contar para vocês um pouquinho, uma parte desses sinais. É uma coisa muito, muito, muito interessante. Be'ikvat Meshicha, esse termo Ikvat Meshicha, é assim, o profeta Daniel, ele revelou, interpretou o sonho do rei da Babilônia, do Nebuchadnezzar, que tinha sonhado com uma figura, que a cabeça dessa figura era uma cabeça de ouro, e essa figura, na verdade, ela representava os exílios pelos quais o nosso povo vai passar. Então, esse exílio da Babilônia foi o nosso primeiro exílio. Porque nós nos tornamos um povo no Egito. Lá nos tornamos um povo, saímos do Egito, recebemos a Torá. A partir da entrega da Torá, no Monte Sinai, nós podemos contar que o povo de Israel nasceu. Ou seja, o Egito foi a nossa gravidez, a entrega da Torá foi o nosso nascimento. 40 anos depois chegamos na Terra Santa. Ela era a terra de Canaã, a terra amaldiçoada, transformamos ela numa Terra Santa. E o Canaã tinha sido amaldiçoado pelo Noach, então era Canaã, quer dizer, a terra amaldiçoada. Diz o Zohar, quando o Adão ele comeu a fruta do Eitz Hadat, ele misturou nesse mundo o bem e o mal. Então, a Terra Santa, antes dela ser a Terra Santa, ela tinha que ser a Terra amaldiçoada. Aí depois se tornar a Terra Santa. Uma terra normal não é nem para cá nem para lá. Mas aquela terra, para ela ser a Terra Santa, antes disso tinha que ser o contrário. Então, as maiores pessoas, elas começam assim, elas estão numa situação extremamente assim. A esposa do Josué, Yoshua ben Nun, que foi o sucessor de Moshe Rabbeinu, ela era prostituta de Jericó. A esposa de Moshe Rabbeinu, ela se converteu, ela era de Midian. Midian era um país, Deus me livre, não vai entrar nos detalhes, assim, o nível de moralidade daquele país. Para vocês terem uma ideia, o país terminou porque eles recrutaram todas as mulheres do país, mulheres casadas. Eles queriam que o nosso povo transgredisse esse mandamento de adultério. E fizeram um festival lá, Woodstock, do deserto do Sinai, mas numa distância que os velhos não conseguiam chegar, as crianças também não, só os jovens. E aí os nossos jovens foram lá e elas falaram, não sei como foi o festival, não estive lá, mas assim, devia ser uma coisa assim muito extravagante, porque eles ficaram com muita vontade de dormir com elas. Então elas falaram, tiraram lá o Deus delas, falaram, você quer dormir comigo? Te vira no avesso, mas você vai ter que, antes você vai ter que servir o meu Deus. Como se servir aquele Deus? Fazendo sobre aquela estátua o que você faz no banheiro, número 1, número 2. Aqueles jovens judeus, eles imaginaram, o que tem de mal nisso? Vou fazer em cima da estátua. Só que esse era o serviço da estátua. Então, o que eles queriam, assim, que a gente fizesse idolatria, dormisse com mulher casada, ela era adultério, e por causa disso, Hashem não ia mais ajudar a gente. Na hora que Hashem já não faz mais um milagre para nós, Hashem é Deus, a gente fala Hashem, quer dizer, o nome Os-As, Hashem é nome. Para não falar nome de Deus em vão, então a gente fala só o nome, só Hashem. Então, se Hashem não ajudasse a gente naquela situação, no deserto tem muitas doenças e a consequência disso foi que eles foram lá, fizeram coisa errada e começou uma epidemia dentro do nosso povo. E morreram 24 mil pessoas, como se não fosse nada. Quer dizer, se Hashem não está ajudando, Deus me livre, vai saber o que pode acontecer. Até que chegou o Pinchas, ele fez lá um ato de heroísmo e
que Hashem falou para Moshe Rabbeinu que no mérito do Pinchas, a epidemia parou e Hashem ele vai voltar a ajudar a gente, mas que tem que destruir esse país, o Midian. Acabar com eles, assim, fazer lá um... E o Pinchas foi lá, recrutou soldados de todas as nossas tribos, foram lá, acabaram com o país, esse país ficava na Arábia Saudita. Hoje é noticiário, hoje é Irã, na Arábia Saudita. Mas a Midian era na Arábia Saudita. Então, para vocês terem ideia do nível de moralidade daquelas mulheres, eles eram um povo do Bnei Ham. Bnei Ham, que era mesmo a categoria do Canaã. Não, desculpa, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu não vou entrar sem detalhes do étnicos, mas não era Bnei Ham, nesse caso o Midian, eles eram o nosso patriarca, Avraham Avinu, depois que a Sara faleceu, a Agar fez tshuva, ela se casa novamente com Avraham, ela mudou o nome dela para Ketora, para falar, olha, ela já é uma nova pessoa, e aí eles são os descendentes da Agar, aquele Midian. Quando ela se casou com Avraham de novo, ela teve 5 filhos, eles são os descendentes de um desses 5 filhos. Então, quer dizer, piorou a situação ainda, ficou pior ainda que eu. Então, ninguém nunca... Então, a mulher de Moshe Rabbeinu, ela se converteu, e olha de qual povo ela veio. A mulher do Josué, ela se converteu, ela era prostituta de Jericó, que era uma cidade importante, e ela, então, conhecia todo mundo intimamente, todos os homens da cidade. E dela saíram tzadikim, que depois foram Kohanim Gedolim. Quer dizer assim, o judaísmo te mostra aqui que você pega o extremo do lado ruim, é lá que está a brachá, aquilo vai se tornar o extremo do lado bom. Porque se a coisa está muito ruim, quer dizer, se misturou lá o bem e o mal, e o lado ruim está muito ruim, quer dizer que na hora que ele passar, o lado bom vai ser melhor do que... Lado ruim. Sim, mas do que o lado bom de outra pessoa. Então, aqui o que acontece? Essa geração que Mashiach vai chegar, então a gente vai encontrar essa característica. Nós vamos encontrar todos esses aspectos que eu falei agora, que ele começa a contar para nós aqui, que... Um minuto só. Que a gente vai chegar numa situação que a gente não vai conseguir confiar em ninguém, só confiar no próprio Deus. Quer dizer, em quem a gente pode se apoiar? Quer dizer, todos os governos do mundo, eles se tornam governos corruptos, não dá para confiar em mais ninguém. Estamos assim... Qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então ele diz, então a gente volta para essa figura, que o nosso povo ele saiu do Egito, no Egito ele se tornou um povo, quer dizer, lá foi a gravidez do nosso povo. No Matan Torá a gente nasceu, nos tornamos povo judeu, vamos dizer assim, e 40 anos depois chegamos na Terra Santa e ficamos lá mais ou menos 800 anos, e aí chega o nosso primeiro exílio, que é a cabeça dessa criatura. Essa criatura ele é um mapa dos exílios. A cabeça dele, então, é a cabeça de ouro. O profeta Daniel falou para Nabucodonosor, Antureixa de Daava, você é a cabeça de ouro. Todo o nosso povo estava na Babilônia por 70 anos. Aquele foi o nosso primeiro exílio. Depois a Babilônia foi conquistada pelos persas e medas, que eles são representados pelos 2 braços daquela figura. Depois a Pérsia e a Média, ela é conquistada pela Grécia, que representa o corpo daquela figura. E agora a gente chega nas 2 pernas, que são os exílios mais longos, que é o Edom e Ismael, que eles são 2 exílios paralelos, que eles não têm conexão entre eles. Então, por exemplo, os braços, eles têm conexão um com o outro.
Agora, as pernas, elas já são separadas. Ou seja, não tem assim os ombros entre as pernas. Então, o que acontece é que o exílio de Edom e Ismael, eles fizeram com que o nosso povo se transformasse em separadim e ashkenazim. Os judeus espanhóis, que eles são judeus sírios, que saíram da Espanha e foram para a Síria. Os judeus europeus, que chegaram na Europa, assim, começaram a chegar na Europa por causa do Império Romano, que exilava os judeus para a Gália. E esses dois exílios paralelos aconteceram assim durante a partir do Ravashi escreveu a Gemara. Ravashi terminou de escrever a Gemara no ano 450. Então, até lá, a gente poderia dizer que ainda existia uma união entre o nosso povo. A partir da Gemara, o pessoal já se espalhou de uma maneira que não teve mais volta. Quer dizer, quem estava exilado na Europa não tinha como chegar num país árabe, quem estava exilado no país árabe não tinha como chegar na Europa. E essa figura, então, as pernas são mais longas, então a gente vai fazer as contas. Exílio da Babilônia durou 70 anos. Depois teve Pérsia e Grécia. São exílios rápidos. Vamos dizer assim, a história de Hanukkah, que ela acontece antes da época dos romanos, acontece na época dos gregos. E quer dizer que entre o exílio da Babilônia e a época que os romanos chegaram na nossa terra e começa lá o exílio de Edom, é uma época curta. Quando começa o exílio de Edom, é um exílio de 2000 anos, de mais até do que 2000 anos. Desde que os romanos entraram na nossa terra, são mais de 2000 anos. Então, na prática, essa figura, então, a cabeça dela desapareceu quando terminou o exílio da Babilônia, os braços desapareceram quando terminou o exílio da Pérsia e da Média, o corpo desapareceu quando terminou o exílio da Grécia, e em qual fase, em qual shlav, em qual nível das pernas a gente se encontra agora? Agora dessa figura só sobraram os calcanhares. E por isso que nossos sábios, eles apelidam a nossa geração de Ikvdat Mashiach, quer dizer, os calcanhares do Mashiach. Quer dizer, toda a figura do exílio desapareceu, só sobrou o restinho lá, que é o calcanhar dessa figura. Então, somos judeus europeus, somos judeus árabes, separadim, ashkenazim, mas o que sobrou de nós foi só agora o calcanhar da criatura. Então, nossos sábios, eles dizem, quando você chegar, eles te falam lá do começo do exílio, né? Na época da Mishnah, eles falam, quando você chegar nessa época, que você vai estar no calcanhar, o calcanhar do Mashiach. Para você reconhecer, para você saber que você está nessa época, a gente vai te dar umas dicas. Que essas coisas não vão acontecer em nenhuma geração. Nenhuma geração. Ou seja, essas coisas existiam, mas as pessoas que se comportavam dessa maneira, elas escondiam bem assim, esse comportamento, porque não era bonito se comportar dessa forma. Então, a primeira coisa que eles falam é chutzpah isgei. A chutzpah, a cara de pau, assim, a arrogância vai ser a marca registrada do mundo inteiro dessa geração. Continuando, veioker yamir. Os preços vão subir muito, mas é uma coisa que você não vai ter visto em nenhuma geração. A gefen teten priá, veio veioker. A uva, o vinhedo vai continuar dando os frutos dele, mas o vinho vai estar muito caro. Então isso quer dizer que os preços vão subir, ou seja, não é que os preços vão subir por causa da oferta e da procura, que Deus me livre, teve uma seca, não,
vai ter uva suficiente para todo mundo e mesmo assim o vinho vai estar muito caro, quer dizer, os preços vão subindo desproporcional, não porque está faltando comida, porque antigamente uma pessoa tinha que arar a terra e hoje você tem um trator, hoje é tudo automático e mesmo assim os preços vão subindo. Então você fala, por que o preço está subindo? Agora que a gente tem tratores, tem avião que vai, avião com inseticida, tem trator para colher, trator para plantar e caminhão para levar mercadoria. E mesmo assim os preços continuam subindo. Então a característica, você está vendo uma coisa absurda dessas? Está vendo o absurdo dessa categoria? Assim, não vou E isso entrar. já tem a ver com os governos corruptos. Agora ele vai falar isso. Ó, ויוקר ימיר, הגפת תתפרע ואין ביוקר, ומלכות תהפך למינות. Todos os governos do mundo vão ser corruptos. Então, assim, você imagina, aqui no Brasil, acho que tinham prometido picanha para todo mundo, né? Sim. Então, assim, mesmo que as vacas continuam se multiplicando, só sobrou a abóbora, mas o preço subiu, né? Mesmo que os animais continuam tendo filhos, não teve nenhuma seca, nenhum terremoto, nenhum maremoto, nenhum... Então é isso que ele diz aqui, quer dizer, sem motivo para que isso aconteça, os preços sobem. Uma coisa assim que você tem que entender. Você vai ler o Shulchan Aruch, você vai falar, o rei Salomão, ele falou assim, se você economiza a sua reguinha lá, porque as crianças antigamente eles eram crianças muito naturais, assim, eles faziam, eu fui Melamed em Israel 40 anos atrás, mais de 40, comecei em 1982, mais de 40, tá? Uhum. Então, as crianças, o Rebbe falou, olha, as crianças na nossa Terra Santa, eles são crianças muito espertas, eles conseguem aprender muito fácil, então tem que começar a ensinar letras desde que ele faz 3 aninhos de idade, e quando ele faz 4, ele já tem que estar lendo do Sidur. E a única classe que conseguiu fazer isso foi a minha, lá em Farrabat. Isso é uma coisa interessante, é por isso que eu acabei saindo no jornal, por causa disso. Mas agora, a característica da criança era que a criança ali era uma éguazinha, assim, eles eram dedicados, empenhados, eles não prestavam conta para ninguém, quer dizer, eles faziam o que eles queriam. Então os professores, às vezes, tinham que ameaçar. Eu nunca precisei ameaçar, graças a Deus na minha classe eles colaboraram comigo, me deram um desconto, mas as classes maiores que os professores eram mais sérios e exigiam mais respeito, e as crianças não colaboravam, então ele mostrava a régua, ele falava, olha, se alguém aqui fizer bagunça no meio da aula, vai levar uma reguada. Não precisava dar a reguada em ninguém, eles já entendiam sozinhos que o professor desses é capaz de dar uma reguada mesmo. Então o rei Salomão ele falou isso, olha, você mostra o cajado aí para a criança, se você não mostrar muito, ele é capaz de ficar muito, se tornar um bandido. Então, isso aconteceu durante todas as gerações, que a gente tinha assim que, para que a criança não fizesse mal contra si próprio, imagina a criança vai enfiar um ferro na tomada, então a mãe tira o chinelo e dá um grito e fala, se você enfiar esse ferro na tomada, eu vou te dar uma chinelada. Mas se ele enfiar o ferro na tomada, ele morre, não vai levar chinelada nenhuma, vai ter enterro. Mas no mérito do grito dela e de mostrar toda a coreografia lá do chinelo, a criança, ela salvou a vida da criança. Então, geralmente, todas as gerações, o método era esse. A Torá usa uma linguagem muito, como se fala, autoritária, né? Se você, a mulher que é casada com um, dormir com o outro que não é o marido dela, morrerá. E depois, morrer. E depois para fazer o julgamento, tinha que ser 2 testemunhas judeus religiosos, acima de 13 anos, que eles estavam presentes, vendo o pincel no tinteiro. A mulher é apelidada de... O órgão de reprodução da mulher é apelidado de tinteiro, porque sai sangue às vezes na menstruação. O órgão do homem é apelidado de pincel. Então, tinha que ser testemunha que viu o pincel no tinteiro. E não tem como testemunhar uma coisa dessas, porque na hora que
uma pessoa está tendo uma relação, a única coisa que você não vê é isso. E não tem como testemunhar. Mesmo alguém que entrou no quarto lá no motel, arrombou a porta do motel, entrou no quarto, o que ele vai ver? Ele não vai ver uma coisa dentro da outra. A não ser que o casal fala, agora vamos fazer uma demonstração especial e uma coisa assim. Então, a Torá já te coloca, te fala que a coisa é muito grave e por outro lado, não deixa o tribunal fazer um julgamento desses. Tirou... Dificulta o julgamento. Exatamente. A condenação, no caso. Quer dizer, não tem como fazer um julgamento desse tipo, porque você não tem testemunhas para isso. Que mulher que ela vai para o motel com o amante e vai levar, vai bater primeiro... Vai para estivar primeiro, pedir para 2 estudantes de estivar para eles virem com ela. Então, não tinha como fazer um julgamento desses. Então, esse sistema do rei Salomão, de mostrar a régua, né, foi usado em todas as gerações. É tipo assim, você faz uma coreografia para que a pessoa não faça coisa errada. Mas eles falam, vai chegar uma geração, você quer saber que você está na Ikvita de Mashiach, nos calcanhares do Mashiach, nessa geração, em Torreha, nessa geração, se você está atrás de alguém. E hoje, me aconteceu isso hoje, mas me acontece em São Paulo, acontece todo dia. Você para no semáforo, farol vermelho, e tem uma mulher conversando com o marido, ela está lá mandando mensagens e o farol está vermelho, está todo mundo esperando. Na hora que o farol fica verde, todos os carros da frente já foram. Eu estou atrás dela e eu estou vendo que ela está lá mandando mensagens. Experimenta dar uma buzinada. Você dá uma buzinada, ela vai desligar o carro, tirar a chave, te olhar e falar, e agora o que você vai fazer? Chama um guincho. Então, assim, nós estamos numa geração que se você falar alguma coisa, se você mostrar a régua, o aluno vai falar, agora que eu não vou estudar, agora eu quero ver, você vai para a delegacia de ensino, vou te levar meu pai para te demitir dessa escola. Experimenta ameaçar alguém, a pessoa vai sentar no chão e vai falar, agora eu quero ver o que a você... A gente teve um exemplo disso aqui na USP, né, que o aluno matou a professora por causa de 1/10. 1/10, né, não sei... Foi 1/10. Acho que é 1/10, né, e o aluno pegou e matou a professora esfaqueada. Uma jovem professora, uma moça, uma mulher jovem. Então, o que acontece é que hoje em dia, se você tenta dar uma bronca a alguém, uma coisa você já sabe, que... A reação vem. Que você já, se queria alguma coisa dessa pessoa, isso você já não vai conseguir. Na hora que você dá a bronca, você já não consegue mais. Então, eles estão te dizendo, vai ter uma geração que vai ser todo mundo assim. Experimenta dar uma bronca a alguém, o efeito vai ser contrário. Quer dizer, em todas as gerações, você tinha uma mitzvah da Torá de dar a bronca. Mas a Torá já te deixa essa dica, para você tem que dar bronca quando essa bronca vai funcionar. Ou seja, se você sabe que você vai dar bronca e a pessoa não vai ouvir, nem deu. Aí você está causando mal para a pessoa, porque antes disso, ele era shogeg. Ele, estava fazendo isso sem saber a gravidade da coisa. Depois que você deu a bronca, ele vai fazer sabendo a gravidade da coisa. Então, o castigo dele vai ser maior. Então, por isso, eles dizem isso é característica da nossa geração. Beit Vaad é o lugar, diz Urashi, onde os nossos sábios se encontram, e eles, vai se transformar em prostíbulo. Qual a característica do prostíbulo? Tem uma mulher cotada, antigamente, aqui em São Paulo acontecia muito, a mulher, ela vinha de algum estado do norte do país. Ela chegava em São Paulo, ela não tinha o que comer, e ela tinha que fazer coisa errada para ter o sustento dela, e chegava a hora que ela já conseguia um emprego, ela já... Então, os nut, quer dizer assim, a pessoa só vai fazer aquela coisa se derem dinheiro para ela. Então, dá um exemplo disso. Agora, não, é que esses exemplos são meio... Nossos sábios, eles falam... Eu vou te dar um exemplo. Tem um dos meus professores lá em Fahabad, em Israel, em 1978,
ele se chamava Rav Mendel Futterpass. Gostava muito de mim, eu acho que os rostos eram muito durões, né? E a gente era mais assim, maleável, então eu gostava muito de mim. Esse Rav Mendel me fez muitos favores no Estivar, que, assim, gostava de mim mesmo. E ele contava para a gente, sempre contava as histórias da Rússia, que na Rússia te pegavam ensinando a Torá para alguém, te mandavam para a Sibéria, se fazia lá trabalhos forçados, e até que ou a pessoa morria de frio, de fome, porque se você não trabalhava o suficiente, o pedaço de pão que eles te davam era de acordo com o trabalho que você fez. De qualquer forma, o que acontece é que esse Rav Mendel contou para a gente que os rabinos iam lá, abriam um heider, ensinavam crianças, chegava a polícia, todo mundo tinha que fugir por tudo quanto é lado, eles não recebiam um centavo por esse trabalho e arriscavam a vida. E aí nossos sábios falaram, olha, isso foi em todas as gerações, mas vai chegar uma geração que o rabino só vai trabalhar. Eles compararam isso ao prostíbulo. Tipo, só se você der dinheiro para ele. Empresário do ramo religioso. Empresário do ramo religioso. Quer dizer, eles falaram assim, o Bet HaMidrash, o Bet Vat, a casa onde os sábios se reúnem, vai virar prostíbulo. Quer dizer, eles só vão ensinar a Torá se você pagar. Pelo Shulchan Aruch, a pessoa que ele pode fazer um trabalho e ele não vai fazer esse trabalho para dar uma aula de Torá. Então você pode pagar para ele pelo tempo que ele poderia estar fazendo outra coisa, no lugar disso ele está dando aula de Torá. Então o salário que a gente recebia como professor lá em Israel sempre foi nessa base. Tipo, eu poderia estar fazendo outra coisa, no lugar de fazer outra coisa eu fui ensinar as crianças. Então eles estão me pagando por eu não poder, me indenizando por eu não poder fazer outra coisa nesse horário. É uma coisa assim, esse é o salário do professor. Qualquer professor de Torá é assim, porque a base é que Deus deu para nós a Torá de graça, a gente tem que repassar ela de graça, a gente não pode cobrar para ensinar a Torá. Então, o que a gente está cobrando, a gente fala assim, olha, nessas 2 horas que eu estou te dando aula, podia estar fazendo home office, de um trabalho de empresa, alguma coisa assim. E no lugar disso, tenho que dar aula para você, então você está me pagando pelo tempo que eu estou perdendo. Seria uma coisa assim. Agora, a outra coisa é empresário do ramo religioso. Uhum. Quer dizer, é uma coisa que a Gemara falou, olha, isso não existiu em nenhuma geração. Mas, se você tiver numa geração que todo o mundo da Torá vai funcionar, que a pessoa mais importante vai ser a pessoa mais rica, que a pessoa mais importante vai ser... Quer dizer que todo o interesse do rabino é dinheiro, quer dizer que ele não vai estar vendo a pessoa, coitado lá, que não tem como dar uma tzedakah, mas ele só vai ser o rabino dos ricos. Então quer dizer que o lugar onde os sábios se reuniam se transformou num prostíbulo. Agora sim, o próprio prostíbulo, como eu contei para vocês desde o começo, a menina vinha de algum estado do norte do país, chegava que não tinha o que comer, coitada, ela tinha que fazer uma coisa assim, mas na hora que ela já conseguiu emprego, graças a Deus, ela já deixava isso, né? Então o problema é se ela gostou da profissão. Se ela gostou da profissão, é um problema sério. Aí você fala, peraí, não é para isso que você veio para cá, né? Sua família está esperando lá o dinheiro que você vai mandar para eles. Tá bom, eles estão passando fome, mas você tem que fazer um trabalho honesto, um trabalho... Então, esse é o detalhe. Então, eles falaram assim, olha, se você vai estar numa geração que os rabinos viraram empresários do ramo religioso, e eles estão felizes com isso, quer dizer, eles não vão deixar... tem uma história, desculpa que tem uma história na Gemara, é assim, um profeta se chama Oshea. Oshea, Hashem, numa conversa que Hashem teve com o profeta, Hashem falou para o profeta, olha, você tem que trabalhar mais rápido, né? Que o povo de Israel está se comportando errado. Você é o profeta, você tem que se esforçar mais. Aí o profeta Oshea falou para Hashem, troca esse povo por outro. É um povo que não tem jeito, troca por outro.
Então Hashem falou, então o profeta tem que fazer uma ação no mundo da ação para trazer a profecia para esse mundo. Então Hashem falou assim, vou trocar esse povo por outro, mas então você agora vai se casar com uma prostituta. Então, então Hashem falou, você tem que casar com uma prostituta, você tem que ter um filho. Começa a profecia assim. Então, a primeira coisa, Hashem falou para ele, vai e se casa com uma prostituta. Aí ele teve que procurar, se Hashem falou uma prostituta, ele não pode ser essa menina que não tem o que comer, que está fazendo um trabalho desses só para ter o que comer. Ela não é uma prostituta, ela é uma coitada que está em dificuldades. Ela não é uma prostituta, é uma coitada, passando fome. Então, tinha que ser uma prostituta de verdade, que Hashem falou para ele casar com uma prostituta. Então, ele foi encontrar uma que é a Gomer Bat Valim. Ela era prostituta, filha de uma prostituta, quer dizer, ela tinha venerava a mãe dela. Ela falou assim, minha mãe está fazendo isso, quer dizer que isso é a coisa mais importante do mundo. Ela tinha super respeito pela mãe, então ela seguiu a profissão da mãe porque ela considerava muito a mãe. Ela tinha filhos com os clientes, isso é a prova que ela dormia com os clientes, senão não tinha como provar que ela é uma prostituta. Pode ser que ela só fala que é, mas ela tinha filho com todo mundo. Então ele falou, essa é uma de verdade, que ela está orgulhosa do que ela faz. Ela não quer mudar de profissão. E ela tem a prova de que ela é isso, porque ela tem um filho com cada um aí. Então aí ele se casou com ela, como eu estou falando. Depois o Senhor falou para ele, então agora você vai ter um filho. Esse filho você vai chamar ele de Israel. É uma linguagem de semear, quer dizer que o Hashem vai espalhar o nosso povo aí mundo afora. E depois vai ter outro filho, vai ser chamado Lá Amém. Que esse povo não é mais meu povo. E vai ter uma filha, e na sua filha, ele falou, essa filha se chama ela de Laruhama, quer dizer, não vou voltar atrás, não vou me consolar. Aí depois o Hashem falou para ele, agora divorcia a sua mulher. Aí o profeta falou, até aqui, isso eu já não vou mais poder fazer. Vou quebrar a família, Deus me livre, no judaísmo não se quebra uma família. Ah, Hashem falou para ele, você nem sabe se esses filhos são seus, porque ela ainda, sim, claro, ela se casou com você e tudo, mas ainda tem um pouquinho de histórico. Você não sabe se ela teve umas recaidinhas por aí. Então você nem tem como provar que os filhos são seus. E você realmente está fazendo certo, você não vai quebrar a família. Quanto mais eu, como eu vou trocar meu povo por outro? Então ele falou, agora vamos reverter a profecia, então. Aí o profeta entendeu. Então ele falou, agora o Lami vai trocar o nome dele para Amiatá, você é meu povo. Laruhama vai trocar o nome dela para Ruhama. E a profecia termina que no futuro, na Geulah, nosso povo vai ser como incontável, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Espera, mas hoje tem 15 milhões de judeus. Isso tem, no céu tem mais de 15 milhões, do que 15 milhões de estrelas. E no areia do mar tem mais do que 15 milhões de... Então, o que ele está te dizendo aí? Que na Geulah vão aparecer tantas pessoas que eram judeus, que o Mashiach vai revelar para cada um de que tribo ele é. Então, tem essas 10 tribos perdidas que a gente não sabe quem eles são. Vai saber esses índios brasileiros, a gente não sabe de onde eles vieram. Uma vez alguém me falou que a língua mais próxima do Tupi-Guarani é o hebraico. Uma pessoa... A pronúncia deles é muito parecida. Assim, e vão aparecer tantos judeus aí das 10 tribos perdidas, dos descendentes daqueles judeus que se assimilaram, que foram convertidos à força, que aí realmente o número vai ser um absurdo. Então aqui, quando a gente fala o Beit Vad e Snut, que a gente está falando essa palavra Snut, então a gente aprende do profeta Osher que aqui já o empresário do ramo religioso, ele tem um filho, que o filho, ele tem orgulho de ser o filho do grande empresário do ramo religioso, ele está seguindo o caminho do pai, e ele tem, tipo, pega o exemplo da Gomer Bat Valim, que ela tinha filhos com os clientes, e que era a prova de que, então, acaba se tornando uma situação assim, antes do Mashiach chegar, que você fala, peraí, o judaísmo é uma religião de elite, só quem é muito rico pode ser judeu. Porque, olha, o rabino só está olhando para essa pessoa que é muito rico. Então, eles já te avisam aqui, falam, olha,
saiba que isso vai acontecer. Você vai se sentir você não vai saber o que fazer nesse lugar. Então, nós tivemos nossos professores na Yeshiva, inclusive eu ia para Yerushalayim, era Moshe Weber, a gente viu esses rabinos que eles arriscaram a vida para ensinar a Torá, não só que eles não receberam salário, mas ainda, quando o Rav Mendel Futterfass ficou 20 anos na Sibéria. Rav Leiser Nanas, tipo... E a gente viu tivemos um exemplo, o Rav Twain sempre me falava que nós tivemos um exemplo, a gente viu o que é um rabino de verdade, né? Então a Gemara fala, você vai chegar numa geração que não vai ver mais isso. Que eles vão ser empresários do ramo religioso, mas eles usam essa palavra snut. Então, por que usam a palavra snut? Porque a zoná, no caso, ela é uma zoná, filha de uma zoná, e ela está feliz com o trabalho dela, e ela tem filhos com os clientes. Então, quer dizer, essa palavra snut já quer dizer que a pessoa está orgulhosa do que ela está fazendo, e etc, etc, etc. Então, assim, você se sente incomodada com essa situação, e saiba que toda a geração vai ser assim. Qualquer país que você for, você sabe que se você é uma pessoa muito rica, então o empresário do ramo religioso vai correr atrás de você. Mas se você é uma pessoa que tem muitas perguntas de Torá, isso não vai interessar tanto. Se você é uma pessoa que quer estudar muita Torá, quer ensinar muita Torá, isso não é a prioridade. A prioridade é derrubar uma parede, arrecadar fundos e construir a parede de novo. Depois você derruba, fala, não, eu queria a parede um pouco diferente. Derruba a mesma parede, arrecada fundos para construir ela de novo. É mais ou menos isso que eles falam aqui. Eles usam a palavra snut, que aí você vai para o profeta Shea, você descobre o que qual é essa classificação, né? Ou seja, onde se aplica isso. Então, não se sinta, se você está na geração que vai ter Geulah, e você sente que você não é uma pessoa importante porque você não é rica, Saiba que a Gemara já te avisou. A Gemara já te avisou. Assiste essa aula que você vai ficar bem informado. A Gemara já te avisou. Galil é Hareb. Agora eles falam uma coisa trágica aqui. A Galil, onde mora minha filha, perto da Síria, o lugar se chama Galil. Eles falam que esse lugar chamado Galil vai ser destruído. A Gavlan, um lugar chamado Golan, isso vai ficar vazio. As pessoas que moram nas fronteiras, e sobrevoam eles vão rodear de cidade em cidade, quer dizer, todo mundo vai fugir das fronteiras, e as pessoas não vão ter como receber eles, quer dizer, não vai ter lugar para receber esses refugiados. Então ele fala assim, uma coisa que é parecida com a situação atual do Oriente Médio. O Irã fica no norte. Entre o Irã e nós, tem o Iraque, que assim, que é muito chegado ao Irã, vamos dizer assim. Tem a Síria, que é chegada aos Estados Unidos, e o Golan, que é as colinas de Golan que pertencem à Síria, que estamos sempre sendo ameaçados, que aquele lugar vai ficar vazio. E sempre que ameaçam a gente, se tiver uma guerra contra o Irã, eles vêm daquela região do Galil, da Galileia. Então isso lembra um pouco a situação atual. Chokhmat Sofrim Tisrach, a sabedoria dos sábios, ela vai apodrecer. Tisrach quer dizer, vai ficar mal cheirosa, vai começar a cheirar mal, tipo uma coisa que já passou do prazo de validade, começa a cheirar mal. Verei retemasso, pessoa que ele tem temor a Deus, todo mundo vai olhar feio para ele, vai falar, quê? Você está com os pratos muito grandes, o que está acontecendo, entende? A tua equipa não está certa. Que a pessoa que tem temor a Deus, vão olhar feio, vai falar, pô, você está com uma aparência meio anormal, assim. Vehemet tienederet. A verdade, então, nossos sábios nos avisaram, né? Então, se você chega muito
muito religioso no lugar, você... vão começar a te olhar feio. Você foi avisado. Entende? Aí, por isso que a gente não pode tem nem que... ficar chateado. Não, somos avisados aqui. Então, disfarça. Se você é muito religioso, você tem muito temor a Hashem, disfarça. Não deixa ninguém saber disso. Exatamente. Nearim, Pinez, Kenim, Albino. Agora, todos os jovens vão fazer todos os velhos passarem vergonha. Isso é uma coisa interessante. Antigamente não tinha telefone. Então, quando eu nasci, minha mãe, família libanesa, então eles eram muito assim, os novos ricos, né? Assim, tinha muito aquela... ela tinha, todo mundo tinha que saber que ela tinha telefone no quarto, na hora que eu nasci. Ela fez o meu pai pagar para ela o hospital samaritano, que custou uma fortuna, porque tinha telefone no quarto. Para quem ela ligou, a gente não sabe até hoje, ela já faleceu, a gente não ficamos sabendo para quem ela ligou, mas ela tinha que contar para o mundo inteiro que tinha telefone no quarto. Então, assim, naquela época, até quando eu estava no Yeshiva, nos anos 80, assim, eu estava no Yeshiva, 78, 79, 80, 81, 82, a gente podia ligar uma vez por mês, podia ligar para o Brasil, na conta de Yeshiva. Tinha aquele telefone de disco, vocês tinham aqui uma vez, né? E pega aqui só uma coisa muito interessante. Isso é interessante, tem criança que não conhece mais. Tem criança que não sabe. Esse não explode. E olha, muito bom, muito bom. Não explode. Então, tinha esses telefones aqui, uma coisa muito interessante. Então, esse telefone eu sabia usar, não tinha problema nenhum. Todos os números eu sei, eu virava aqui, eu sabia, conseguia ligar. Mostra aqui, Avan. Quando... Aí, para vocês jovens que nunca viram. Ó. Nunca vi também. Assim, Nunca tinha visto? Aqui, ó, temos um jovem que não conhece. Por favor. Olha, como é que funcionava? Mostra aí, vira para cá. Você coloca lá no ouvido. E aí você virava o número do telefone. Então eu começava com 2, né? Aí você virava assim. Geralmente era 90-90, né? Que ninguém tinha dinheiro para ligar, né? Então era tudo a cobrar. Aí... 90-90, né, amor? Aí o que aconteceu? Você tem vídeo para ligar para telefonista. Aí o que aconteceu? Que inventaram os celulares. Hoje eu quero mexer aqui no telefone. Eu tenho que pedir para minha filha, com 12 aninhos que ela tem, ela rapidinho ela me acerta aqui tudo que eu preciso. O telefone dela é kasher, ela não tem um telefone desses aqui. O telefone dela é só para ligar e receber ligação, mas ela entende desse muito melhor do que eu. Muito melhor. Mesmo com 12 anos, sem ter um telefone desses, ela própria. Então, o que acontece já que... vem de fábrica, né, as crianças? Já a configuração original de fábrica, ela já está... Configuração 5.686. Então, todos os jovens vão fazer todos os velhos passarem vergonha. E os velhos vão ficar de pé na frente dos jovens. O que acontece que, uma vez, estava no Coilo, isso era 24 anos atrás. Estava passando mal, então naquela época era um problema, você está passando mal, seguro convênio é muito caro, e fui para o médico, consegui arranjar um médico, me deu um remédio, graças a Deus. Tomei o remédio, fiquei pior. Cheguei no Coelho, pior. Então, quer dizer, era melhor não ter tomado o remédio, a coisa passava sozinha, né? Agora tive problema na perna, tomei antibiótico 10 dias, depois voltou, tive que tomar antibiótico mais 10 dias, assim. Então, naquela época eu tomei um remédio, o remédio piorou a situação. Aí estava o Rav Zisha Weichmann, me perguntou, falou, quero que você me fale o número do CRM do médico. Isso, a única coisa que ele não queria nem saber qual é o remédio. Ele queria o número do CRM do médico. Aí eu li o CRM, ele falou, esse médico tirou diploma há 60 anos atrás. Então ele te deu um remédio de 50 anos atrás que agora já não faz mais efeito. Então ele falou, esse é o problema, você tem que ir para outro médico. Outro médico ia custar caro. Mas aí ele falou, o problema é, você tem que ir para outro médico, porque esse médico, ele não está atualizado. Então o que acontece? É o que a Guimarães diz aqui.
ou seja, o médico jovem, ele está nas últimas atualizações. O médico velho, ele se lembra dos remédios antigos. Então, às vezes, o remédio antigo já não faz mais efeito. A doença já se desenvolveu, já se adaptou aos remédios antigos. E agora precisa de remédios novos. Então, todos os jovens vão fazer todos os velhos passarem vergonha. Os velhos vão se levantar na frente dos jovens. Vamos lá. Ben menabel av, bat kama beimah. Quer dizer, a filha vai se levantar, vai estar contra a mãe. O filho vai estar contra o pai. O Rebbe uma vez explicou isso. Uma coisa interessante que Kalab Hamotá, quer dizer, a nora vai estar contra a sogra. Oivei Ishan Shebeitó. Os inimigos da pessoa são esses que moram dentro da casa dele. Pinei Ador que Pinei Kelev. A face da geração vai ser como a face do cachorro. A bem nem não metbesh maviv. O filho não fica com vergonha do pai. Alma yeslano leishain. No que a gente vai se apoiar? Allah vem no Shabbat Shammai. Hashem que está lá no céu. Ou seja, a gente vai se apoiar somente sobre o nosso Pai do céu. Então, a explicação para essas coisas. Que assim, porque os inimigos da pessoa vão ser as pessoas da casa dele. Tem uma explicação muito legal. Antigamente, as pessoas se respeitavam mais, tinham mais respeito. Então, hoje, quanto mais intimidade você tem com alguém, aí a pessoa ele se comporta de maneira mais natural. Isso que você está ensinando às suas alunas, que você tem que se comportar em casa como você se comportaria no palácio do rei. O problema é que a pessoa na casa dela, ela se comporta de maneira mais natural. Então, quanto mais intimidade, então assim, no palácio do rei ela não ia gritar com o marido. Mas em casa, se cai uma gota de água no chão, a vizinha já vai ouvir os berros. Então por que no palácio do rei ela não faria isso? Só que ela esquece que o rei está lá, né? É que ela ia ficar com vergonha. No palácio do rei, com vergonha, mas a Shem está na situação. Então, o que ele diz aqui, que os inimigos da pessoa são essas pessoas que moram dentro da casa dele, quer dizer, que hoje em dia, quanto mais íntimo você está com alguém, mais você sofre. Quanto mais intimidade você tem com alguém, mais você sofre, que a pessoa ela se comporta de maneira mais natural. E sendo que a gente é a raspa do tacho, quer dizer, somos as últimas almas do exílio, as últimas almas do galuto, vamos dizer assim, os calcanhares do Mashiach. Então, o que acontece na prática é que a filha ela vai faltar com respeito em relação à mãe, quer dizer, a intimidade que essa filha tem com a mãe, por causa disso, ela não respeita a mãe, enquanto que a vizinha ela respeita. O filho, a intimidade que ele tem com o pai, então por isso ele não respeita o pai, que ele fala, se fosse Eliyahu Hanavi, não seria meu pai, entende? A mulher fala, se fosse Eliyahu Hanavi, não seria meu marido. Então, essa situação que as pessoas com quem está mais íntimo com elas faltam com respeito, então ele não vai falar, olha, a nora, ela vai brigar com a vizinha. Ele vai falar, a nora vai brigar com a sogra, que elas estão mais próximas. A filha vai brigar com a mãe. O filho vai brigar com o pai. Os inimigos da pessoa vão ser as pessoas que estão na casa dela. Então ele está te dizendo que, olha, toda essa intimidade, no lugar de te trazer uma coisa boa, falar graças a Deus, que olha, ao contrário, quanto mais íntimo, mais a pessoa sofre. Então, eles trazem isso como uma característica dessa geração agora. Quer dizer que nenhuma geração foi assim. Qualquer geração, quanto mais intimidade você tinha com a pessoa, mais as pessoas se ajudavam, mais elas tinham uma cumplicidade. E nessa geração é o contrário. Quanto mais intimidade você tem, mais você perde o valor. Pinedor que Pinekele, a face do cachorro, a face da geração é como a face do cachorro. Então, o Rebbe ele vai explicar isso, que cada coisa ruim tem um lado bom. Então, ele vai falar isso, que a filha,
em relação à mãe, a filha já não aceita mais a opinião da mãe, eu falo, é uma coisa boa. Nisso tem um lado bom. Qual é o lado bom? Que a mãe, vamos dizer assim, que era uma pessoa que fugiu dos nazistas, fugiu dos comunistas, não teve tempo de estudar, chegou no Brasil, foi para o supermercado, comprou lá tudo que ela viu. Então a filha se aproximou do judaísmo e ela fala, olha, não como mais presunto. Aí a mãe vai falar, você vai me faltar com respeito. Aí a filha, esse sentimento já de... esse orgulho que ela tem, já tem um lado bom também. Quer dizer que ela vai conseguir fazer tshuva, quer dizer que Hashem criou tudo com essa intenção que ela vai conseguir fazer tshuva porque ela se sente. Então, é o lado bom do orgulho. E vamos assim, opinar agora que opinar aquela, só mais essa explicação que já deu no nosso horário. Toda geração vai se comportar como um cachorro. O que quer dizer? Qual é o comportamento do cachorro? O cachorro ele sempre vai na frente. Mas a característica dele é que ele olha para trás, ele está vendo qual a direção que o dono está indo. O dono mudou de direção, ele também muda de direção, mas ele está na frente. Então hoje, por exemplo, se a gente tem um presidente, um governador, antigamente existia uma liderança, tipo, você pega um rei como o rei Davi, como o rei Salomão, eles eram um exemplo para o povo. Hoje, os governantes, os líderes, não só governantes, não só em relação ao governo, mas tipo líderes comunitários e qualquer pessoa que está num cargo de liderança, o comportamento dele é ver assim, qual é a tendência da comunidade que ele está liderando e ele vai se colocar na frente dessa tendência. Então o que o povo quer? Antigamente tinha ditado romano, né, da Itália Antiga, o povo quer pão e circo, então dá para eles pão e circo, entende? Uma coisa assim. E não é tão antigo assim esse provérbio, não. É muito usado hoje em dia, né? O povo passou por um circo agora, né? Então, o que acontece é que os líderes, no lugar de eles serem um exemplo para a comunidade, ao contrário, eles estão guardando o cargo deles, eles estão com medo de perder a cadeira, vamos dizer assim. Então, eles estão sempre na frente, mas eles estão fazendo... Eles não estão sendo um exemplo positivo para a comunidade, mas eles estão fazendo o que a comunidade independente... Sim, pergunta. Então, assim, ó, aqui eu acho interessante esclarecer Issamur, aqui no Instagram, tá? Ele fez uma observação aqui muito interessante, melhor a gente agora aproveitar, né, que o Rabino está aqui, Baruch Hashem, para ele responder. Ele falou assim, eu não sou messiânico, mas já li sobre JC ensinar isso. Quer dizer, ele viu no que eles chamam do Novo Testamento, né? Mas ensinar o quê? Peraí, é ensinar isso que a gente está falando, tipo assim... Os sinais. Tudo tem no Novo Testamento, né? E ele diz aqui, ó, eu não sou messiânico, mas já li sobre JC ensinar isso. Fiquei na dúvida agora. Não sigo nenhuma religião, apenas as estudo. É interessante. Você fala que o JC era judeu e ele tinha... O JC muitas coisas pegou do judaísmo porque ele próprio tinha nascido lá, né, em Israel. Muitas coisas ele pegou do judaísmo. Depois que chegou aquela religião que ele inventou, ou seja, os primeiros cristãos, eles eram judeus. Lá em Israel terminou aquilo, mudou para a Europa, né, para a Itália Antiga, e lá os italianos antigos tinham uma mitologia. E eles fizeram a fusão daquela religião que os primeiros cristãos inventaram, que o JC inventou, com a mitologia, predominando os conceitos básicos da mitologia acima dos conceitos judaicos. Então, quer dizer que aqueles primeiros cristãos, eles ensinavam conceitos judaicos. Não tudo que eles ensinavam era isso, mas muita coisa que eles ensinavam é o que eles próprios aprenderam no meio judaico. Então, hoje, essas pessoas que leem no Novo Testamento, elas estão lendo, elas estão
falando do que foi tirado da Torá. Tem. Uhum. Ou seja, assim, tem algumas coisas lá. Imagina uma Coca-Cola gelada com um pouquinho de veneno dentro. É uma coisa assim. Ou seja, tem Coca-Cola lá, tem veneno, só que por causa que tudo misturou, ficou uma Coca-Cola envenenada. Ou seja, vamos falar assim, não vamos citar a Coca-Cola, um suco de laranja muito gostoso, geladinho, não falar sobre marcas. Sim. A gente nem tem patrocínio da Coca, né? Exatamente. Colocaram um pouquinho de veneno dentro do suco de laranja. Então ficou um suco de laranja gostoso, geladinho, envenenado. Então a gente não tem como separar uma coisa da outra lá. Então eles trazem também conceitos judaicos misturados. O senhor já leu o novo? Então, isso é bom esclarecer também. O senhor nunca leu, né? Não li, graças a Deus. E nem vai ler. Não, porque eu ouvi um prefácio sobre isso e me levantei. Eu era uma criança de 9 anos. Não fui embora. Eles pediram para mim ir. Uma criança de 9 anos. Retire-se, por favor. Foi uma história, vou contar para vocês a história, assim. Não sei se é aqui o lugar para contar essa história, mas assim, tinha um bispo, que ele era professor de religião, nessa escola que eu estava. Aí ele fez o prefácio, né? Ele falou, agora já pode comer porco, agora já pode trabalhar de sábado, agora já pode isso, já pode aquilo. Aí eu me levantei, eu falei, olha, essa pessoa que você citou é um... E aí o bispo perguntou, o que você falou? Eu falei, você acabou de falar isso, que tinha mãe, tinha pai, mas o filho não era do pai. Aí ele me levou para a porta da escola, para a porta da classe, e ele perguntou, o que te importa? Ele era uma pessoa boa. Uma pessoa boa, Deus falou para não comer porco, ele fala para comer, isso se chama de pessoa boa? Aí ele me levou já para a diretoria. Eu falei, olha, meu pai é sobrevivente de divisão nazista. Toda a divisão dele virou pedaços, precisou de 4 caminhões para levar os pedaços. Ele foi o único sobrevivente e ele conhece o Papa, você não conhece. E na hora que ele chegar aqui, saiba que eu te avisei. Aí, quando meu pai chegou, chamaram meus pais, né? Aí o bispo falou, olha, essa escola é muito primitiva para ele, leva ele para o colégio objetivo, lá tem laboratório de inglês, tem laboratório, tem aula de inglês, tem isso, tem aquilo. E depois falou com meu pai pessoalmente. E assim, quer dizer, aquele dia ia começar, mas não, eu só ouvi o prefácio já. Então, aqui a nossa querida, agora já não sei, eu vou falar Issamur, né? Issamur, acho que Agnar. Então, desculpa se eu estou pronunciando errado, tá? É que aqui o Instagram, os nomes é tudo junto, então a gente fica sem saber. Aí ela está perguntando para o Abba, seria bom o senhor ler para se defender dos ataques? Então a gente não pode, por motivo judaico, a gente não pode ler os livros das idolatrias. Isso está escrito explicitamente na Torá. Então a gente não pode ler esses livros. Tem um monte de nomes para isso, mas não podemos ler assim. E ela falou, bom, não podemos ler. Aí só para rapidinho aqui para a gente terminar, aí ela falou assim, então, que o Novo Testamento é a maçã da bruxa. Parabéns pela definição. Gostei da definição, parabéns. Agora eu já tenho mais, eu vou usar isso agora na próxima aula. No lugar de suco de laranja envenenado, eu vou falar maçã da bruxa. Parabéns pela definição. Então tá bom, Abba querido, sabemos que tem muito assunto ainda, Baruch Hashem, mas deixa eu virar aqui. Mas a gente precisa terminar, senão as aulas ficam muito longas, já deu 1h04, eu acho, de aula. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Instagram, que está ao vivo. Muito obrigada, sala cheia, Abba, cheia o tempo todo. E muito obrigada, até a próxima aula. Vai ter uma segunda aula sobre esse assunto, então já deixa suas perguntas aí anotado, né? Que as perguntas que forem relevantes aqui, eu passo para o Rabino e ele responde vocês, tá bom? Opa, e muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro.
Felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita alegria. Amém. Amém e amém. E muito obrigado por nossa querida Letícia e Malca e o marido que vieram de tão longe para participar da nossa aula, nosso querido Hillel, nossa querida diretora. Beijo. Ó, tô com curso de Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, tá? Para iniciantes, né? Para quem quer começar a estudar, tô com um curso ótimo, excelente. Me procure no WhatsApp, tá? Se vocês querem fazer o curso. Aprovado pelo Rebbe de Lubavitch. Assim, a assinatura dele embaixo. Uau, parabéns, parabéns. E Atzlachá, Briut, para nossa Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita alegria. Amém. Bekol Tov.